A pessoa encarnada pode ser obsidiada por diversos espíritos. E de acordo com o que eles relatam, o propósito é acabar com a pessoa. Tem assédio, tortura psicológica e até agressão física. Ao citarem que são uma seita, como a pessoa pode proceder? O que a gente pode dizer para essa nossa ouvinte que seja Repete só a última parte. ao citarem que são uma seita, como Ao posso. citarem, não entendi, repete, ao Ao citarem? citarem que são uma seita, deve ser uma falange, né? Que são uma seita, isso? Isso, são uma seita. Como a pessoa pode proceder? Eu imagino que ela quer saber quais os mecanismos de defesa que ela teria para enfrentar um caso como esse. Às vezes ela está numa reunião e os espíritos dirigem a palavra para ela, né? Com palavras difíceis, né? Agressões. Enfim, você acha que seria nesse sentido? O que a gente pode dizer? Olha, nós temos uma obra de André Luiz chamada Libertação. A capa não deve ser mais essa, mas na época que eu era menino, era a capa, essa aqui que era a capa que eu usava. O livro Libertação, se não me engano é o 6º livro da série de André Luiz, ele fala 1, 2, 3, 4, 5, é o 7º. Ele fala de uma obsessão de 60 espíritos. Margarida está sendo perseguida por 60 espíritos diferentes, amando de um só. Então, existe um espírito chamado Gregório que comanda uma falange muito grande e determinou que esses 60 que estão sendo, digamos assim, comandados por Saldanha, persigam Margarida e a destruam. Então, respondendo à pergunta, sim, é possível, sim, que uma pessoa seja perseguida por mais de um obsessor. Eu vou dar uma segunda situação, que não é o caso da Margarida. Eu fui um tirano, eu fui um governador tirano. Mandei matar, joguei na prisão, torturei, matei pessoas. Fui um déspota, durante décadas eu reinei com muita maldade. Será que eu só tenho um inimigo no mundo espiritual? Evidentemente que esses que foram prejudicados por mim, nem todos serão meus obsessores. Alguns seguirão sua vida e não procurarão me perseguir. Mas se eu prejudiquei milhares, até milhões de pessoas, é razoável que eu tenha aí um bocado de gente querendo me perseguir. Então, sim, é possível que exista algo nesse sentido. E aí você pergunta, o que eu posso fazer? Ponto número 1. Espírito nenhum pode fazer conosco aquilo que nós não permitamos que eles façam. Então, a gente, quando se percebe dentro de um processo de perturbação, é vigilância redobrada, tomar cuidado, para que você não se envolva em problemas, sair da noite, evitar lazeres que sejam muito perigosos, escolher melhor as amizades, as pessoas com quem se convive, procurar manter em casa uma harmonia, orar com frequência. E, nesse sentido, a doutrina espírita recomenda o evangelho no lar como sendo uma ferramenta para ajudar a harmonização doméstica. Promover de igual forma nas nossas vidas uma mudança interior, que a gente não seja uma pessoa que fica assistindo programas de perturbação. Então, prestar atenção para ter uma vida bastante regrada. E como última recomendação, procurar uma casa espírita. Uma casa espírita e procurar um trabalho específico da casa espírita. A gente vai procurar esse trabalho chamado atendimento espiritual, que é o, sem atendimento espiritual, que é o trabalho que a casa espírita desenvolve para acolhimento de todos nós quando estamos nessa situação, que pode acontecer com qualquer um, né? Processo de perturbação, qualquer um pode passar. Então, se a gente passar por isso, procura a casa espírita e conta o que está acontecendo, que a casa espírita mobiliza os recursos espirituais para nos ajudar
a nós sairmos da condição de sofrimento. Mas, fundamentalmente, essa seria uma receita que daria para ajudar num caso de perturbação coletiva. Uhum. Então, como ela já falou, é possível que sejam vários, sim. Como nós podemos ter vários inimigos encarnados, por que não tê-los desencarnados? Dizem que são uma seita. Sim, é o nome que eles dão para esse grupo. Eles que criam esse título. Mas a gente, às vezes, tem que tomar cuidado com o que é dito na mediúnica por esses nossos irmãos que estão nesse estágio de vingança, de obsessão, são muito sofredores, porque muitas vezes eles querem impressionar. Então, é comum, quando nós atendemos algumas entidades que participam desses, geralmente eles participam de grupos, eles pintam a coisa de uma maneira tão aterrorizante. Vocês não sabem quem nós somos, o poder que nós temos, se conhecessem o nosso líder, e vão colocando as coisas, objetivando o quê? Desequilibrar o grupo, meter medo. Então, eles escolhem as palavras que eles quiserem. Por isso que é importante um grupo de mediúnica estudar, ser equilibrado, para compreender aquele irmão. Assim como encarnados falam que querem, eles também falam. O objetivo é desequilibrar. Então, pode ser uma seita, não sei que tipo de seita, ou pode ser o nome que eles usaram para marcar, para tentar meter medo nele. Intimidar. Exato, intimidar. Pelo que você colocou, essa pessoa, ela já estaria sofrendo as consequências psicológicas e até físicas. Não é isso? Até uma obsessão física, o que demonstra que ela já pode ter atingido o estágio de subjugação. E aí tem que buscar auxílio na casa espírita, sim. A casa espírita vai verificar o caso e vai orientar a família, vai orientar a pessoa se a pessoa tiver condições de receber, porque às vezes o caso de subjugação, a pessoa fica um pouquinho alienada até. Então a família tem que entrar aí nesse processo de participar também de todo o tratamento que é feito, que envolve estudos, palestras, passes, fluidoterapia, orientar no lar as orações, os evangelhos, para que isso, até que essa pessoa tenha um pouquinho de melhora, um pouquinho de lucidez, para aí ela ser convidada à transformação moral. Não esqueçamos, gente, de que todo o processo de obsessão, que é a influência pertinaz, constante, contínua, ela começa num processo de simples influência espiritual. O que é a influência? Sabe aquele amigo que vem e dá um conselho ruim para a gente? Aí ele vem de novo, dá outro conselho ruim, fica esperando a gente. Não, fulano, vambora para o bar. Não, não quero, tenho família, vambora para o bar. Não, meu dinheirinho é tão curto, vambora. Essa pessoa está influenciando, os espíritos fazem isso, aqui dentro da nossa mente, colocando mensagens para que a gente ache que é da nossa mente. Eles jogam convites, eles se aproximam e jogam convites em cima das falhas morais que a gente tem, para que a gente pesque. Quando a gente pesca e que a gente começa a alimentar isso que foi convidado e a pensar nisso, pode ser, não sei o quê. Entendeu? E às vezes o convite dá uma resposta grossa, xinga, fala tal coisa para um familiar, para um filho, para um pai, para a esposa. Entendeu? E ele começa a achar que isso é natural, que ele está sendo muito bonzinho, tem que agir assim mesmo. Quando ele aceita, o espírito se acopla, aí vira obsessão. Então, nós temos que começar, aí já, de novo, vigiar e orar, a nos cuidar quando pensamentos estranhos começarem a nos surgir, que a gente acha que é nosso, mas que são pensamentos que vão prejudicar a nós ou aos outros, e dizer, não, eu não quero mais esse pensamento, eu pensei, não interessa se é meu ou dos outros, mas eu vou jogar fora. Esse processo obsessivo só acontece quando vamos dizer que esses obsessores sejam vítimas, eles encontram o algoz do passado encarnado e que ele não mudou. Pode ser aquele perseguidor, aquele inquisidor, aquele senhor de escravos,
temos muitos karmas a resgatar, né, nessa área também, e que hoje em dia só não faz a mesma coisa porque a lei não permite, mas permitisse fazia e achava bom. Então, se nós, 200, 300 anos depois, renascemos com a proposta de nos transformar moralmente, e essas vítimas do passado nos encontram do mesmo jeito, com as mesmas emoções, querendo escravizar os empregados lá do nosso negócio, por exemplo, né? Tratando, estendo essa mesma energia, eles acoplam fácil. E aí começa. Então, transformação moral, isso tudo é preventivo. Não é à toa que Jesus vem e fala, que os espíritos falam, eles estão tentando nos prevenir que a gente caia nas mesmas armadilhas que nós caímos no passado, gente. Sim. Que a gente mude, não é para ser bonzinho para os outros, é para a gente se curar. Porque nós só vamos nos blindar das interferências espirituais negativas se nós não tivermos essa energia negativa que eles buscam em nós. É um processo longo, difícil, mas ele precisa começar a acontecer.